E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre quando a semana te engole e você não dá conta de fazer aquilo que você planeja e na semana seguinte tudo começa do zero, aquilo que você planejou você não conseguiu fazer, você está a sensação que está andando em círculos ou não está saindo do lugar e o que você precisa fazer para lidar com essa situação e eu vou mostrar como que você agora, através da fragmentação, você vai conseguir criar planejamentos que existem mais chances de você alcançá-los e trabalhar de forma mais produtiva para bater as metas do negócio. Beleza? Eu sou o Lucas Vercelino e hoje eu vou comentar aqui sobre a fragmentação. Né? Muitos donos de negócios acabam, normalmente trazem para mim o seguinte desafio, né? Eu não dou conta de fazer o que eu planejo. Essa é uma das dores maiores ali. Eu planejo, vou lá, planejo final de semana, eu vou lá domingo, quando o dono começa a fazer um planejamento, ele começa a fazer a organização da semana dele e aí quando ele vê, ele não conseguiu fazer na lista de 10 itens que ele tinha para fazer, ele não conseguiu fazer 3, né? E aí muitos deles criam uma estratégia que é contraintuitiva, que é importante eu trazer, que é fazer uma novidade, uma coisa de começar tudo do zero depois, né? Essa é uma estratégia de pessoas que muitas vezes não têm muita familiaridade com o planejamento, que terminou a semana, não tem uma pauta, não tem uma lista de tarefas para continuar. Chegam na semana, tem aquele branco, né? Na segunda-feira, por exemplo, fala, cara, por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? Como se assim, cada semana, acabou a semana, deu um blackout geral e aí não sabe como continuar. Então, aqui tem a fragmentação, ela é importante porque ela vai dando um senso do que é viável. E aí eu quero trazer um ponto importante do que é viável ser feito. E aí eu quero trazer um ponto importante para você aqui. Diga assim, ó, a gente tem que observar na nossa cabeça, né? Tem horas que a gente meio que se engana, que a gente está cansado, a rotina de fazer um negócio crescer envolve treinamento, envolve ver assuntos que normalmente já são assuntos mais batidos, envolve repetir assuntos, e envolve resolver coisas burocráticas, envolve lidar com pessoas. E tem donos de negócio que estão aprendendo a lidar com essa parte mais administrativa. Eram pessoas que estavam mais voltadas para a execução, para botar a mão na massa ali, mas agora se vem na demanda de fazer a coisa acontecer com pessoas. O negócio chegou num ponto que ele depende de outras pessoas. Então, eu vejo que muitos donos de negócio acabam se sabotando nessa parte, a falar, cara, ó, já que tudo que eu planejo não dá certo mesmo, eu não vou planejar mais nada, eu vou deixar de planejar e vou vendo o que vai acontecendo ao longo da semana. E é nesse momento que o dono se perde, ou a liderança se perde, achando que não tem jeito de planejar, achando que não tem forma de organizar a sua semana e deixa de usar algumas técnicas como essa que eu vou falar aqui, que é da fragmentação. Bom, quem não tem muita experiência com planejamento acaba colocando muita coisa num dia só. Geralmente é o empresário, o dono de negócio ainda que está no modo tarefeiro, ele acaba colocando muita coisa para fazer num dia, ele quer resolver tudo num dia, porque daí no outro dia ele vai ficar liberado para o operacional, né? Pro estratégico, é uma das coisas que eu vejo acontecendo muito. Não, então eu vou fazer tudo aqui vou fazer o planejamento do ano em um dia e aí eu vou tá liberado. Vou treinar o colaborador em um dia, né? E aí eu estou liberado. Só que ele não está compreendendo que algumas coisas levam tempo, elas demandam etapas, né? Assim como coisas mais naturais, por exemplo, um pão de fermentação natural não se faz normalmente em um dia. Tem pão que leva 24 horas para fermentar, né? Uma árvore não cresce em um dia. Da mesma forma, um colaborador não se consolida em um dia também, por mais esforço que o dono tente fazer. Não dá para fazer um planejamento anual em um dia. Não dá para muitas vezes você querer resolver toda uma questão estrutural da empresa de processos em um dia. E aí que entra o conceito da fragmentação, que é saber quais etapas, como que você pode quebrar essa tarefa. Não é uma coisa, cara, que tem assim uma regrinha clara, mas você pode começar a estipular etapas na hora de você trabalhar essa fragmentação, de falar, cara, ó, isso aqui que eu tô achando, eu coloquei em um dia.
mas eu já aprendi aqui, vi o vídeo do Lucas, eu já percebi, cara, que eu estou num excesso de confiança, que é um ponto cego de donos de negócio que estão começando a escalar, o maior, acho que é o maior de todos, se a gente puder dizer, porque ele ainda não conhece tão bem as atividades, o treinamento, o quanto que ele vai demandar de treinamento, as horas, as complexidades, ele está explorando, está crescendo, está entrando numa fase nova, e toda fase nova que todo ser humano entra, ele entra em excesso de confiança, porque excesso de confiança normalmente é causado pela ignorância da novidade, então assim, natural, né? É natural. Então, a partir do momento que ele começa a calibrar, que ele começa a executar, ele vai tendo mais noção de como fazer. Então, o imediatismo de fazer tudo num dia, ele pode ser substituído por, beleza, isso aqui que eu coloquei para fazer em um dia, eu nunca consegui fazer em um dia. Teve vezes que eu levei um mês, teve vezes que eu levei uma semana. Então, por exemplo, vou criar o processo de uma determinada área. Se é uma coisa muito simples, ok, você até consegue fazer. Se é uma tarefa, né? Um processo para executar uma tarefa, um processo para executar uma determinada ação simples ali, ok. Dá para fazer numa manhã, ou até que sabe, muitas vezes até mais rápido. Mas quando é a hora de organizar, por exemplo, planejar uma contratação, por exemplo, não adianta querer fazer tudo num dia só, vai sobrecarregar se o cara não tem prática. Então, faz a ficha de cargo, comece entendendo, desconstruindo, como se fosse uma coisa da culinária mesmo, o que consiste naquela atividade. Então, planejar o roteiro, a criação de vídeos, por exemplo, ou quando é a parte mais criativa, ou execução de copy, ou estratégias de marketing que vão ser executadas. Cara, que fase que a gente está disso aqui? Quais são as fases? Ah, não, primeiro, realmente, a gente precisa fazer o esboço, a gente precisa fazer uma ideação mais livre ali no começo. Então, marca uma reunião para fazer uma ideação mais livre ali com o time, se for o caso. Beleza. Depois, no dia seguinte, agora dessas grandes ideias livres que surgiram, a gente vai filtrar. Aí, depois do filtro, nós vamos documentar e assim por diante. A fragmentação, ela é muito importante, principalmente quando vai capacitar também. Porque muitas vezes o dono, ele é o cara que faz tudo na empresa, ele está acostumado a fazer tudo ali, ele vai lá, executa, bota a mão na massa, aprende, ele automatiza, e aí, nossa, a hora que ele está executando ali, a coisa flui de forma tão contínua que ele perde a noção de que para ensinar uma outra pessoa, ele vai precisar ter que dar um zoom in, ele vai precisar ter que aprofundar ali para aquela pessoa poder aprender. Então, ele aprendendo a fragmentar, ele vai começar a ter noção mais de projetos, ele vai ser menos imediatista, e vai aprender a quebrar aquilo para acontecer. Eu não estou querendo dizer isso, é uma coisa importante que também pode parecer. Você pode estar se perguntando, Lucas, mas fragmentar eu falar o que eu vou fazer na primeira semana, é falar o que eu vou fazer na segunda, porque no outro vídeo você falou para mim que, cara, planejamento da semana, muitas vezes a gente corre em excesso de confiança, tem a fase do planejamento, a gente coloca muitas coisas para fazer. É em semana que fragmenta? Olha, eu não recomendo a gente usar muito o conceito temporal para fragmentar, eu recomendo usar fases mesmo. Qual que é a fase 1, qual que é a fase 2, o que precisa ter sido feito aqui, o que precisa ter sido concluído aqui. Lembrando que as coisas têm as suas etapas para fazer. Então não adianta nada, por exemplo, você dobrar a roupa ali e botar na máquina de lavar, você concorda? Vai amassar tudo de novo. Então tem que ver onde os esforços precisam estar. Eu vou contratar, eu primeiro preciso quero contratar uma pessoa, vou contratar em um dia? Não faça isso, que senão vai dar pau. Né? Normalmente são contratações imediatistas que são as que geram péssimas experiências de contratação. Então, o primeiro dia é a ficha de cargo. No segundo dia, a partir da ficha de cargo, que agora tem as informações principais, vai fazer o processo seletivo. Né? São 5 etapas ali. O processo seletivo do formulário. Depois tem o planejamento da entrevistinha ali de alinhamento. Depois você vai ter a parte de validação com o colaborador, depois você vai ter a parte de maturação ali e de envolvimento maior com a empresa, tá vendo? São etapas que vão sendo feitas e que se elas são feitas, você faz a coisa certa no momento certo ali, através da fragmentação, sai desse modelo imediatista que gasta uma baita de uma energia do dono, ele acaba ficando muito desgastado e não resolve, em alguns casos, o problema porque não há tempo para pensar, para deliberar. Lucas, mas eu estou numa rotina muito corrida, eu tenho que resolver tudo. Tá, cara, você vai precisar mudar o modus operandi progressivo e gradativamente. Não dá para dar um cavalinho de pau, você tem o seu jeito de trabalhar, mas se você quer fazer o seu negócio escalar de forma ordenada, ou melhor, escalar de forma consistente, você vai precisar de ordem, tá? Eu sei que o desejo não é só eu quero ordenado, eu quero escalar, eu quero ganhar mais dinheiro.
eu sei, beleza? Só que para isso, para você ganhar mais, você vai precisar ordenar as atividades. Isso é feito semana a semana, de forma progressiva, com calibragem, aprendendo, praticando o que a gente fala aqui, beleza? Então, entrou aqui hoje o conceito de que, cara, eu não dou conta de fazer tudo que eu planejo. Bom, ok, tá, unidade de análise, muitas vezes é um dia, então peraí. Então, em um dia talvez você não consiga fazer tudo o que você planeja se sua empresa está crescendo. Lembrando que a maior parte das coisas mais triviais, as coisas mais automatizáveis ali, mais práticas, você já fez. Você agora esbarrou no famoso gargalo que precisa resolver, precisa de maior avaliação. Então agora você vai usar a fragmentação, que é essa ferramenta que eu utilizei de identificar as fases de cada coisa para você executá-las melhor, usar melhor o seu tempo, que agora seu tempo vai estar dividido entre execução, treinamento de colaboradores, as suas atividades para trabalhar a sua saúde também, que é importante para você aguentar esse tranco, porque é um tranco, né, de crescimento. Então não vai dar para tentar agora sair desse modo de fazer tudo, entrar naquela correria para liberar tempo. Faço tudo hoje para liberar meu tempo no final da semana. Não é por aí, tá? No estágio onde você agora está treinando, você vai precisar fragmentar e quebrar em fases, ok? Sem necessariamente e depois, claro, entrar num cronograma. Beleza? Então esse foi o conceito hoje para trazer um pouco mais de fôlego e esperança ali para aqueles que não estão conseguindo executar tudo num dia só ou numa semana, que vão precisar compreender melhor as etapas. Mas que ao fazer isso, muitas vezes eu vejo acontecendo, a pessoa consegue executar muito mais do que ela imaginava, ela destrava nessa parte, beleza? Eu espero que você tenha gostado então desse conteúdo. Se ele te deu um norte, considere dar o seu like também e inscrever-se no canal aqui para você receber mais conteúdos como esse aqui, para ajudar você a escalar um negócio dependendo cada vez menos de você, beleza? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.